Este é mais um vídeo da série Economia Baseada em Recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. Depois de conhecer e principalmente entender o que é uma economia baseada em recursos, tanto aqueles que passam a apoiar como os que não são apoiadores dessa proposta de mudança, é natural que, independente de quem é contra ou a favor, todos fazem a mesma pergunta, que é: como chegar a uma EBR? Ou seja, como mudar o sistema econômico do mundo, saindo de uma economia baseada em dinheiro para uma economia baseada em recursos? E a resposta mais simples para essa questão é: não existe um único plano estratégico que devemos seguir à risca que fará a mudança de todo o sistema econômico para uma economia baseada em recursos. E isso acontece devido à complexidade de fatores que dificultam uma mudança como essa. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não significa que não podemos chegar a uma EBR. Ao contrário, podemos sim chegar a uma EBR, apesar de todas as dificuldades de tal pretensão. E aqui neste vídeo eu vou apresentar alguns caminhos que podem nos levar a uma EBR. Deixando claro que eu não sou o dono da verdade, então pode ser que a mudança não seja exatamente da mesma forma como será descrito neste vídeo, mas sim que aconteça de uma forma diferente, pois num breve futuro as pessoas que apoiam a EBR podem trilhar caminhos diferentes do que irei abordar aqui, e esses caminhos sejam planos estratégicos muito mais eficientes do que irei abordar neste canal. Mas antes de abordar quais seriam os caminhos que podem nos levar a uma EBR, quero destacar quais são os grandes obstáculos que dificultam a mudança do sistema para uma EBR. E uma das dificuldades que a proposta de uma economia baseada em recursos tem é que ela não pode ser implantada como uma simples assinatura de mudança de lei ou medidas de um governo, pois para dar certo, essa mudança depende da aceitação majoritária da maioria das pessoas, e não simplesmente metade da população, e sim quase toda a maioria. Isso significa que um governo de um país não pode mudar o seu sistema econômico para uma EBR se sua população não quer. Por exemplo, vamos imaginar a situação hipotética de que um governo de um país, composto por todos os seus representantes, eleitos democraticamente, decidem tomar medidas para testar a viabilidade de uma EBR em um país. E assim, para realizar esse teste, eles determinam o fim do uso do dinheiro naquele país e que a partir daquele momento todas as empresas são obrigadas a produzir produtos duráveis, ecológicos e sustentáveis que devem ser distribuídos de graça, mesmo sem a aceitação da maioria das pessoas para realizar esse teste, sendo que uma democracia representativa deve representar os interesses da população. Mas se os políticos estão agindo de uma forma contrária àquilo que a população quer, imagine a revolta que isso iria causar, não só nos donos das empresas, mas também em todas as pessoas que não apoiam ou não conhecem muito bem o que é a proposta EBR. Então, o resultado seria que, com razão, essas pessoas iriam para frente do Palácio do Governo exigir a saída daquele governante e de todos os membros do governo que determinaram as tais medidas de mudança. E assim, vamos imaginar outro exemplo, diferente. Vamos supor que o governo tem um apoio de metade da população, 60% da população de um país concorda com a EBR e aceita realizar os testes. Mas, mesmo que a maioria concorde, isso ainda significa que não iria adiantar, já que os 40% restante seriam muitas pessoas de uma população. E os políticos, numa democracia representativa, representam não só aqueles que os elegeram, mas também os que não os elegeram. E, em tese, eles não devem tomar medidas que desagradem quase metade da população, a não ser que esses 40% restantes que não aceitam a realização do teste, de forma pacífica, aceitariam, sem nenhum tipo de oposição, apenas porque houve uma votação democrática e eles respeitariam as decisões das urnas. Mas ao contrário, se essas pessoas, os 40%, se manifestarem contra, eles iriam se organizar em manifestações contra essa mudança. E mesmo que a maioria concorde, não seria possível implantar o modelo teste da EBR neste país, devido ter muitas pessoas contrárias e poderiam boicotar esse teste e entrar em conflito interno, que com certeza não seria bem visto pelos outros países ao redor do mundo, que também não iriam querer implantar esse modelo devido ao grande atrito e divisão de sua população.
Agora imagina um cenário totalmente diferente, onde 99% ou 98% de uma população concorda com a EBR e apoia e quer a mudança e dá o aval para o governo que os representa realizar o teste. Isso seria perfeitamente e seria praticamente quase toda a população, quase toda a maioria da população, tirando apenas os 2% que não iria concordar, o que é natural, já que não existe unanimidade em tudo, e a unanimidade costuma ser burra. Então, independente de qualquer coisa, é importante existir pessoas com pensamentos opostos. Mas nesse exemplo, com mais que a maioria das pessoas querendo e apoiando a mudança, aí sim seria possível implantar um modelo teste EBR em uma cidade, em um estado e em um país. E se der certo esse experimento, teste em um país, isso iria servir de exemplo para ser replicado ao redor do mundo, e aos poucos, de forma gradual, cada país ao seu tempo, com a ajuda dos que tiveram sucesso, poderíamos mudar o sistema econômico do mundo para uma EBR. A conclusão desse exemplo é aquilo que sempre digo nesse canal, que a mudança não pode vir de cima para baixo. Ou seja, um governo não pode impor a EBR para as pessoas se elas não têm conhecimento do que é esse sistema proposto e se elas não querem a mudança. Pois a mudança para uma EBR exige uma mudança direta no estilo de vida das pessoas, e nenhum governo conseguiria mudar o estilo de vida das pessoas de uma forma tão profunda como essa se as pessoas não querem. Então, para dar certo, as pessoas precisam querer mudança, que precisam querer mudar o sistema econômico atual para um modelo econômico colaborativo, ecológico, sustentável e pacífico, onde não haja consumismo exagerado, haja menos apego a bens materiais e mais valorização da vida, onde exista compartilhamento de serviços, como, por exemplo, uso de carros autônomos não poluentes de uso compartilhado, onde a maioria das pessoas não precisa trabalhar, porque as máquinas é que devem fazer a maior parte dos serviços, sejam eles físicos ou até alguns intelectuais, através de programas de computadores inteligentes, onde as pessoas passem a maior parte do tempo aproveitando a vida, fazendo o que gostam, com mais tempo para o lazer. As pessoas precisam querer a mudança do desenho atual das cidades atuais para um modelo saudável e ecológico, integrado à natureza. Elas precisam desejar a mudança da concepção dos produtos, desde o planejamento inicial, da ideia dos produtos, até a sua fabricação, para que eles sejam produtos duráveis, ecológicos, sustentáveis, modulares e de fácil adaptação, substituição de peças. E as pessoas precisam concordar que a produção e distribuição de todos os produtos sejam próximas, de fácil acesso e distribuído de forma gratuita, ou seja, de fácil e livre acesso para todas as pessoas, sem distinção de pessoas. Então elas precisam de querer tudo isso, desejar essa mudança, e não se coloca tudo isso que a EBR propõe em prática se a maioria das pessoas não querem. Mas atenção! É importante destacar que o exemplo hipotético que citei, de um país onde 40% das pessoas não concordam e não querem a mudança, e 60% querem, esse exemplo dificilmente seria real, pois os benefícios que a proposta EBR propõe são muitos, e a maioria da população de hoje não tem esses benefícios propostos pela EBR. Então, certamente, elas iriam querer a mudança para uma EBR de forma natural. Pois se chegar um dia onde a metade, mais que a metade da população de um país se torna apoiadora EBR, isso significa que a informação sobre a EBR está clara e mais fácil acesso ao povo. E se as pessoas estão próximas de uma informação que beneficia elas próprias, algo que propõe distribuição de produtos gratuitos, menos trabalho e até em muitos casos não há necessidade de trabalhar, sendo um sistema que proporciona segurança e paz, então, naturalmente, a maioria das pessoas iriam apoiar a EBR e apenas os 2% ou 1% dos que já são privilegiados nesse sistema atual, que são ricos e milionários, é que provavelmente continuariam resistentes à mudança. Mas eu utilizei esse exemplo dos 60% versus os 40% apenas para ilustrar que a mudança não pode ser imposta por um governo, e sim, a maioria das pessoas da população precisa querer, porque se não querer, não é possível implantar uma EBR.
Então, se um dia você ouvir uma propaganda eleitoral de um político prometendo que ele vai implantar um modelo teste numa cidade EBR, num estado ou no país, mesmo que esse político seja honesto e tenha boas intenções, se algum prometer isso, que vai fazer isso sozinho, com a sua equipe de governo, ou essa pessoa ela não tem conhecimento do que é a proposta EBR, e está agindo de forma inocente, na pura ignorância, ou ele está mentindo para você. Simples assim. Porque não é através de uma propaganda ou um discurso com promessas em cima de um palanque, dizendo que com uma equipe de governo e algumas mudanças de leis, é que ele vai mudar todo o sistema socioeconômico para uma EBR, porque não vai. Da mesma forma, se um governante ditador querer impor a ideia da EBR à força nas pessoas, ele também não iria conseguir, pela grande resistência das pessoas em querer mudar o seu estilo de vida. Mas se parar para pensar de uma forma um pouco mais profunda, na realidade não existe muita lógica a hipótese de um ditador querer implantar uma EBR à força, pois faz parte da proposta EBR que o poder seja descentralizado e que todas as áreas de uma cidade, estado ou país sejam gerenciadas por técnicos especialistas, cada um em sua área, e que as decisões não dependam de opiniões, e sim dependam da ciência, que sejam efetuadas, e as decisões que não dependem da ciência, que elas sejam efetuadas pela população através de uma democracia direta. Então, na realidade, nenhum governante autoritário jamais iria querer forçar para querer implantar um sistema onde ele divide o poder com técnicos especialistas e que a sua população é livre para decidir por ela própria, já que, naturalmente, ele como ditador não iria querer aceitar isso, e iria querer mandar em tudo, e jamais iria aceitar dividir as decisões com técnicos. Dessa forma, se algum tentasse fazer isso, esse ato não iria se caracterizar como uma EBR, já que, para ser uma proposta EBR, ela é uma proposta onde não existe líderes governantes que tomam decisões sobre toda uma população. Ao contrário, a população deve ser muito bem informada e preparada para, de forma livre, tomar as suas próprias decisões, num sistema político de democracia direta, onde a base é a ciência e não em achismo e opiniões de um líder governante, seja ele democrático ou não. Então, com esses exemplos, uma coisa fica bem clara: para uma EBR ser implantada e até mesmo testada, ela depende da aceitação majoritária da maioria das pessoas, e deve ser um movimento de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Ou seja, as pessoas precisam querer a mudança, e somente quando essa ideia for aceita pela maioria das pessoas, aí sim elas se organizam para mudar o sistema de governo para uma democracia direta, participativa, onde a base é científica. E dessa forma, ela mudaria o sistema econômico para um baseado em recursos. A grande dificuldade é como conseguir o apoio da maioria das pessoas para mudar para uma EBR. Sabemos que a maioria das pessoas do mundo não tem conhecimento sobre os problemas sociais e ambientais causados pelo sistema econômico baseado em lucro/dinheiro, e principalmente não possuem conhecimento da proposta de mudança do que a EBR propõe. Dessa forma, na época em que está sendo lançado esse vídeo, seria praticamente impossível tentar implantar um modelo teste de EBR em um país, pois nenhum país do mundo tem a maioria da população que tenha conhecimento dos problemas do sistema atual, e muito menos sabe o que é a proposta EBR. Pois essa proposta de uma economia baseada em recursos é relativamente nova, surgiu nos anos 70 e teve o seu maior pico de divulgação em meados de 2008, quando surgiu o movimento Zeitgeist, que deu uma grande visibilidade para essa ideia, espalhando a mensagem de Jacques Fresco pelo mundo, graças à internet, que passou a atingir um grande número de pessoas nessa época. E além dessa ser uma proposta relativamente nova e pouco conhecida, é uma proposta que não é muito divulgada pela grande mídia, já que não é interesse dos donos das grandes redes de TV, rádio e jornal querer mudar todo o sistema, pois os donos dessas mídias vivem muito bem no sistema atual, pois são ricos e milionários. Então, não vem um motivo para divulgar uma proposta de mudança como essa, e por isso não divulgam. Então aqui chegam em mais um grande obstáculo que dificulta a mudança para uma EBR, que são as pessoas ricas e milionárias, que controlam toda a mídia popular, e também eles controlam todo o sistema com dinheiro, controlam todo o sistema de produção e distribuição de produtos e serviços, e eles
também patrocinam os políticos e governantes. Ou seja, aqueles que possuem poder em todos os países do mundo não seriam a favor da EBR. Porém, é claro que toda regra possui a sua exceção, e um dia pode existir um rico e milionário que também passe a apoiar a EBR. Mas isso é bem difícil de acontecer, porque vai contra a lógica do sistema com dinheiro, que coloca essas pessoas em uma posição privilegiada de poder. Outra dificuldade são as pessoas que não são ricas e não são milionárias, mas que também apoiam o sistema atual do jeito que é. Não importa a classe social, existem pessoas que defendem a ideologia do sistema vigente porque acreditam que é a única e a melhor opção econômica para a humanidade que já existiu, e por isso as coisas devem continuar do jeito que estão, até os fins dos tempos. Conclusão: os maiores obstáculos de uma transição EBR são: não é fácil mudar o sistema fazendo um teste em apenas um país, pois depende do apoio majoritário da maioria da população, e depende da aceitação da maioria das pessoas do mundo para dar certo de forma plena, já que uma economia baseada em recursos é uma proposta de mudança de um sistema econômico a nível mundial. Outra dificuldade é que é algo complexo que levaria muito tempo, pois precisaria ser implantado de forma gradual em paralelo ao uso do dinheiro. A maioria das pessoas não tem conhecimento sobre essa proposta e os grandes meios de comunicação não têm interesse na divulgação dessa ideia. Os donos do poder, ricos e milionários que controlam todo o sistema atual, não iriam aprovar e naturalmente fariam de tudo para impedir uma mudança como essa. Por questões ideológicas, uma parcela da população seria contra a EBR e também faria o possível para impedir a mudança. E por fim, a própria lógica do sistema EBR, de ser algo que se baseia em métodos científicos que envolvem testes e experimentos, se um dia ocorrer um teste de um sistema EBR em um país, existe a possibilidade de dar certo, assim como de dar errado e não funcionar. O que não significa, se não funcionar em um país, a ideia não pode ser um dia posta em práticas e dar certo em outro. Mas, se apenas uma experiência negativa em um único país, já seria mais um motivo para as pessoas serem contra a BR, já que se não deu certo em um local, muitos acreditariam que não deve dar certo em outro, o que não é exatamente verdade, já que se um país cometeu erros, o outro pode ser que não cometa os mesmos erros, e ao contrário acerte, e assim ele seja um modelo para outros. Porém, apenas uma experiência negativa em um país iria marcar muito, e aí, dessa forma, essa proposta de mudança poderia cair em descrédito. Então, diante de um cenário tão complexo e tão difícil como esse, como que foi apresentado nesse vídeo até o momento, é perfeitamente natural e é comum que muitas pessoas, quando conhecem ou ouvem falar da EBR, elas não acreditam que essa proposta possa dar certo e acham que não passa de uma utopia inatingível. Ou tem aqueles que até acreditam que seria possível, sim, ao pensar fora da caixa e principalmente entender a lógica do funcionamento do sistema proposto. Mas ainda assim tem gente que diz que a EBR só poderia ser implantada daqui uns 1000 anos, quando a humanidade chegar a um nível de conhecimento e de consciência social e ambiental, que aí sim seria possível. Só que o problema dessa hipótese é que daqui a uns 1000 anos é provável que não exista mais recursos naturais preservados o suficientes para implantar um modelo EBR, de modo a gerar a abundância de acesso a produtos e serviços e oferecer toda a qualidade de vida proposta por esse sistema. Sendo assim, se a humanidade deixar a mudança para um futuro muito distante, é provável que realmente não seja possível chegar a uma EBR. Talvez, se quando a humanidade finalmente perceber que está prestes a provocar uma grande catástrofe ambiental devido ao aumento da poluição do ar, da terra, dos rios, do mar e o esgotamento dos recursos com a extração de cada vez mais matéria-prima para a fabricação de produtos para consumo e venda, neste momento, a Organização das Nações Unidas, como já está fazendo há muito tempo, iria novamente alertar os líderes mundiais para que busquem alternativas de mudanças para preservar a natureza. E a EBR, através de seus apoiadores pelo mundo, seria apresentada como com maior destaque, podendo levar o mundo a um acordo entre as nações de cooperação global para salvar a vida no planeta. E isso nos levaria a uma EBR. Esse seria um caminho bem difícil de se trilhar,
Porém é possível, pois muitas pessoas só mudam de vida quando percebem que a vida que estão levando pode os levar à morte, e o medo da extinção numa catástrofe ambiental humana poderia provocar uma grande mudança no mundo, nos levando a uma economia baseada em recursos. Já Jacques Fresco, o criador da proposta EBR, ciente de todas as dificuldades de uma mudança do sistema econômico com dinheiro para uma economia baseada em recursos, ele acreditava que a humanidade só iria mudar para uma EBR se o sistema atual com o dinheiro entrasse em colapso, ou seja, uma grande crise global no sistema econômico com o dinheiro e financeiro mundial faria com que as pessoas acordassem para a busca de uma mudança. E essa crise global poderia ocorrer com o aumento do desenvolvimento tecnológico e a substituição de trabalhadores humanos por máquinas, seja substituição de trabalhadores braçais como trabalhadores intelectuais com o uso de inteligência artificial. E isso iria causar um grande desequilíbrio no sistema, com uma onda de desemprego no mundo e por consequência iria diminuir o consumo e sem consumidores, muitas empresas iriam falir e o sistema iria se colapsar. Com esse colapso, os líderes mundiais iriam buscar alternativas de mudança e uma EBR seria apresentada através do Projeto Vênus de Jacques Fresco e Sociedade Experimental, e assim o mundo, de uma forma gradual, com uma urgência, iria mudar para uma EBR. O problema que eu particularmente vejo nessa hipótese é que essa crise pode não acontecer, já que os governos ao redor do mundo costumam intervir na economia de seus países, buscando tomar medidas para controlar o desemprego. E assim, essa grande crise global de desemprego tecnológico poderia não acontecer a níveis mundiais, já que mesmo se acontecesse alguma crise global no sistema econômico, como já aconteceu em outros anos, ao longo da história, nada garante que a EBR seria a escolha dos governos, pois nos momentos de crise, a mesma história mostra que esse é um ambiente propício para o aparecimento e a ascensão de líderes e governantes autoritários, e assim surgem ditaduras e ditadores. E nos tempos atuais, mais recentes, ressurgem líderes autoritários disfarçados de democráticos, que conseguem atrair eleitores por seu discurso sedutor de soluções fáceis, ao propor ordem com demonstração de força. E como a maioria da população não vota com a razão e sim com a emoção, diante de um cenário de crise como esse, o povo deixaria de se levar por esses políticos autoritários que jamais iriam apoiar uma ideia como a EBR. Então, diante de um cenário tão difícil, a pergunta que fica é: por que esse canal ainda defende a ideia de uma EBR? Que ela pode sim ser posta em prática, como eu disse no início desse vídeo? Para começar a resposta para essa questão, é importante que eu compreenda que não é porque uma proposta de mudança para a EBR é uma proposta difícil de ser posta em prática, que ela não pode ser posta em prática, já que dificuldade não é sinônimo de impossibilidade. Por exemplo, se a grande mídia tradicional, TV, rádio e jornal, não divulga a EBR, as mídias alternativas na internet hoje em dia, que para muita gente já possui grande audiência da população, a tendência é aumentar nos próximos anos. Então, através da rede mundial de computadores, a internet, a EBR pode ser divulgada e alcançar muitas pessoas. Porém, é claro que não é através de um pequeno canal de vídeos nessa plataforma que vai alcançar a maioria das pessoas, fazendo com que a maioria se convença e seja apoiadora da EBR. Assim como também não é com outros poucos canais que abordam esse tema ou sites de pouca visualização ao redor do mundo, que vamos conscientizar toda a população que precisamos mudar o sistema econômico do mundo para um modelo como a EBR, e se não for igual, que seja um outro melhor. Porém, quando o número de divulgadores dessa proposta aumentar, seja através das mídias virtuais ou outras mídias alternativas independentes, com o passar dos anos, essa divulgação naturalmente vai alcançar muito mais pessoas, e assim, finalmente pode alcançar as pessoas certas. O que eu estou chamando de as pessoas certas são pessoas que não se prendem a ideologias ultrapassadas e que têm visão ampla do presente e do futuro, pois conseguem pensar fora da caixa e conseguem entender e visualizar em sua mente como um sistema como a EBR pode sim funcionar por toda a lógica do seu sistema proposto.
Então, essas pessoas certas devem se organizar em grupos para criar planos, estratégias e planos de ação para a criação de projetos estratégicos que podem nos levar a uma EBR. Como, por exemplo, podem surgir projetos para criar pequenas cidades experimentais no modelo EBR, ou seja, cidades adaptadas ou mini cidades ecológicas que simulam a proposta de uma EBR, com todos os benefícios que essa proposta pode proporcionar. E assim, esse grupo de pessoas também deve criar estratégias pacíficas e inteligentes para lidar com os opositores. Então, uma vez que essas pessoas certas tiverem sucesso, ao criar exemplos práticos do funcionamento do EBR, isso naturalmente vai atrair as pessoas que eram céticas e também passarem a ser apoiadores do EBR, e principalmente vai alcançar a grande maioria da população que não tem acesso e nem tempo para adquirir conhecimento teórico dessa proposta. E assim, uma vez atingindo a grande massa da população, não importa a propaganda negativa dos opositores, pois o que a maioria das pessoas desse mundo quer é ver a prática na melhora da vida delas. E quando elas encontrarem isso na proposta EBR, que hoje eu tenho certeza que pelo menos na teoria é possível sim funcionar, quando na prática passar a melhorar a vida das pessoas, uma vez elas vivenciando essa melhora prática, naturalmente também vão apoiar essa mudança pelas vantagens e benefícios que elas iriam adquirir com algo que elas não possuem no sistema atual. O ser humano é um ser que age por interesse e sempre vai buscar o que é melhor para ele. E a melhor propaganda é o boca a boca. Dessa forma, quando familiares e suas famílias passarem a viver em mini cidades, modelos experimentais com qualidade de vida, tendo acesso a todos os benefícios que a proposta EBR pode dar, com certeza elas irão passar as suas experiências para os seus outros familiares e amigos, que naturalmente, de forma orgânica, também irão espalhar essa ideia para frente. E assim, com a minoria do poder, não terá como vencer a grande maioria, pois é a maioria que sustenta eles no poder e os faz poderosos, seja adquirindo seus produtos e serviços ou votando e legitimando aqueles que estão no governo. Portanto, a chave da transição são exemplos práticos da EBR que vão atrair a maioria da população a ser apoiadora da EBR. Primeiro de tudo, quando os divulgadores da EBR atingirem um certo número de pessoas suficientes para que no meio delas existam pessoas determinadas, inteligentes e criativas, o suficiente para criar modelos práticos de testes da EBR, é essa prática que vai convencer a maioria das pessoas a passarem a serem apoiadores da EBR. Quando isso acontecer, é importante que a transição para a EBR seja através de um modelo de teste, ou seja, um modelo experimental, em pequena escala, e depois em média, e finalmente em grande escala, mas que não seja realizado de uma vez, acabando com o uso de dinheiro de uma vez, em uma cidade, em um estado, em um país. Ao contrário, as coisas devem ser realizadas de forma gradual, em paralelo, ou seja, o fim do uso do dinheiro seria realizado aos poucos, e assim, enquanto a mudança não for definitiva, o dinheiro pode ser utilizado como uma ferramenta de suporte até ser possível criar uma estrutura sólida e autossustentável e segura onde o uso do dinheiro seja irrelevante, ou seja, devemos pôr um fim ao uso do dinheiro quando não fizer mais sentido tal uso. E não simplesmente porque não queremos usar, mas sim porque não há mais razão de uso. Aí sim deixaríamos o uso da moeda de trocas. E assim, de forma natural e pacífica, com o apoio de uma ação direta da grande massa da população, dessa forma podemos pôr um fim a essa estrutura de pirâmide desigual e criar um círculo virtuoso de isonomia, onde a maioria das pessoas desse mundo aprenderiam o óbvio. O dinheiro não passa de pedaços de papel, pedaços de metais e dígitos virtuais. A vida humana, a vida animal, a vida vegetal é o que existe de mais valioso nesse planeta Terra. E precisamos criar uma estrutura sólida, ecológica, científica, tecnológica e de colaboração entre os povos do mundo que garanta o bem-estar da vida no planeta Terra. E o nome dessa estrutura é uma economia baseada em recursos. Então, para finalizar, recapitulando o que foi dito nesse vídeo,
A mudança do sistema com o dinheiro para uma EBR é algo muito difícil de acontecer, pois existem inúmeros obstáculos que dificultam a mudança. Porém, não é impossível, e um dos caminhos que esse canal defende e que pode nos levar à EBR é: a mudança deve acontecer aos poucos, de forma gradual, em paralelo ao uso do dinheiro, e isso leva muito tempo. O tempo é indeterminado, mas não pode ser um tempo muito grande devido à urgência que nós temos ao preservar os recursos e o meio ambiente. Não podemos implantar uma EBR à força, imposta por um governo, seja ele democrático ou não. A mudança deve ser natural, essencialmente pacífica, com a aceitação da maioria das pessoas, que passariam a apoiar a EBR por viver experiências que de fato melhoraram a vida delas. Essa mensagem deve ser espalhada e divulgada na rede mundial de computadores e em diferentes mídias para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Essa divulgação deve acontecer até atingir as pessoas certas, que são as pessoas que serão apoiadores EBR, que pensam à frente do seu tempo, que são determinadas, inteligentes e capazes de criar grupos que vão propor planos de ação pacíficos para lidar com os opositores e ao mesmo tempo criar planos de ação estratégicos, como por exemplo a construção ou adaptação de mini-cidades experimentais no modelo EBR, que fará com que atraia a maioria da população, que ao vivenciar uma melhora de vida em comparação ao sistema atual, naturalmente passarão a ser apoiadores EBR. Após um país cuja maioria da população é apoiadora EBR, apoiando a mudança para um sistema EBR, o sucesso dessa experiência a nível nacional vai servir de inspiração e exemplo a nível internacional, para que outros países também realizem a mudança, com o auxílio do país que teve êxito, e assim aos poucos, de forma gradual, farão a transição do modelo econômico atual e finalmente mudando a economia do mundo para uma baseada em recursos. E novamente, para lembrar, o caminho proposto por esse canal não é o único caminho a ser seguido, e em qualquer parte do mundo pode surgir grupos de pessoas que criem estratégias diferentes que nos levem à EBR, como por exemplo, há quem defenda que não é necessário criar cidades experimentais, já que podemos mudar para uma EBR sem a necessidade de construir novas cidades ou mini-cidades. Mas independente de que forma for, todos aqueles que entenderam a proposta EBR sabem que a mudança deve ser de forma pacífica, pois essa é uma proposta de paz e união dos povos em prol daquilo que realmente importa, que é a preservação da vida no planeta. E se você que está vendo esse vídeo ainda não conhece a proposta EBR, este canal tem mais de 30 vídeos falando sobre o tema na primeira temporada, que são os vídeos em preto e branco desse canal. E se não quiser ver todos na primeira temporada, não tem problema. Até o momento tem apenas 13 vídeos em cores na segunda temporada, que da mesma forma também explicam os principais pontos dessa proposta. Então te convido a se inscrever no canal e assistir os vídeos. Mas é imprescindível que pesquise em outras fontes na internet, que tem material suficiente para que possa compreender essa proposta. E ao final de sua pesquisa, tome a sua decisão. Seja mais um apoiador EBR e se transforme naquela pessoa certa que vai ajudar na transformação desse mundo em um mundo melhor, ou viva a sua vida se conformando com as mazelas do sistema atual. E independente da sua escolha, eu agradeço a sua atenção, um abraço a todos e até o próximo vídeo.